fenômeno guerra. O que você tem para me dizer desse fenômeno tão humano? Eu acho que é Ele é muito humano e ele é muito, muito interessante. Porque, assim, tem algumas coisas que talvez as pessoas não tenham essa percepção, né? E acho que a gente estava conversando até antes aqui. Eu vou começar por aí. A guerra é um fenômeno político. É um tipo de violência política. Sempre. Sempre. Uhum. Sempre. Não existem guerras não políticas. Uhum. E assim, eu tô falando essa frase e as pessoas devem estar pensando, em interesse político. Não é bem isso que eu quero dizer. Vamos comparar com outro tipo de violência. Um serial killer. Tá. Ele mata porque ele tem um distúrbio. Uhum. Ele não tem um objetivo final naquela matança dele. Talvez tenha uma coisa de satisfazer um prazer extremamente mórbido Ok, dele. mas aí é pessoal. Sim, Se você pessoal. faz uma coisa só pra você, ela não é política. Sim. Porque a política só existe quando tem mais de uma pessoa. Sim. É o coletivo. Isso. A política é pro coletivo. A imagem do Náufrago, do Tom Hanks lá com o Wilson. No filme. Com o Wilson, com a bola, não tem política. Uhum. A partir do momento que você tem duas pessoas interagindo, nasce a política. Então, assim, a política é sobre o coletivo. Se você faz uma coisa para satisfazer só a si mesmo, ela não é política. Exatamente. Sei lá, o trote numa faculdade. Não tem objetivo aí, talvez, né? Nem que seja coletivo ou nem individual. Esses são tipos de violência não políticas. Entendi. Agora, todas as guerras, elas têm um objetivo. Porque ninguém está fazendo aquilo sem saber o que quer. Você quer alguma coisa. E aí as pessoas podem falar, não, mas a guerra é uma guerra religião. Então ela quer a religião. Na verdade, a religião também é um objetivo político. Porque eu não quero a religião para mim. Sai deixa eu ver se eu entendi. Do momento que a questão religiosa sai do meu exercício, dessa particular, religião, privado. E aí você quer colocar essa religião... E eu quero que essa religião, que o meu em volta também partilhe daquelas ideias religiosas. Isso. Passa a ser político. Isso. É isso? Porque assim, todos nós temos a nossa política, que é a nossa visão de mundo. Como a gente enxerga o mundo. Sim. As nossas crenças, os nossos valores, o que a gente acha que é mais importante e o que não é. E aí uma sociedade tem a delas. E assim, a raiz, a origem disso pode ter vindo da religião. Sim. Mas se você só ficar quieto e não querer que o outro também siga as suas regras da sua religião... E se porte no mundo a partir daquilo. Isso. Aí esse movimento ele é político. Entendi. Então assim, uma guerra religiosa, ela é uma guerra política. Sempre. Uma guerra por território, ela é uma guerra política. Por quê? Porque por que eu quero o território? Porque ali eu quero mandar naquele território. Sim. E quando eu mando, eu exerço e imponho a minha política. Para aqueles dominados. Para aquele espaço físico. Sem o espaço físico, eu não tenho como existir e ser soberano. Entendi. Por exemplo, os curdos, né? Ou os palestinos. Povos que não têm o seu Estado. Eles não conseguem mandar e serem autônomos. Então eles querem ter um Estado. Esse projeto é um projeto político. Sim. A briga por território, para a criação de uma nação ou para expandir o seu território, ela é um projeto político. Sempre, né? Sempre. É verdade. Então, aí assim, por dinheiro, por um recurso natural, também é político. Porque eu não quero aquele dinheiro para nada. Eu quero aquele dinheiro para usar naquilo que eu acredito. Que seja na minha o melhor, crença. nas suas Isso. crenças, exatamente. Imagina uma discussão assim, né? Sindicalistas e ambientalistas. Uhum. E aí a discussão é sobre como que a gente vai gastar o orçamento de uma nação. Uhum. Essa discussão é econômica? Também. Ela é uma discussão como eu uso o dinheiro. Mas é política, Isso. como eu vou usar. Isso. Quais os meus critérios? Para onde eu vou gastar? Aham. Os sindicalistas querem que o dinheiro vá para os trabalhadores. Os ambientalistas querem que vá para o meio ambiente. Essa não é uma discussão econômica. Ela é uma discussão de como eu uso o dinheiro. Eu entendi. O que gera o dinheiro é econômico, mas como ele vai ser utilizado é político. Isso. Perfeito. Mas aí até mesmo quando a gente pensar em economia, né? O que é uma decisão econômica? É uma decisão racional. Como é que a gente destrincha a ideia de racionalidade? Custo, benefício.
Uhum. Quando a gente falar em custo, talvez a gente vai concordar o que é custo. Sentir dor você não quer, morrer você não quer. Isso é um custo alto. Sim. Agora, quando a gente falar em benefício, você vai falar, Reni, Rock, eu adoro viajar. Aí eu vou falar, eu gosto de comer. Aham. E aí você tá vendo como é a sua política que vai ditar As minhas crenças a naquilo. seu benefício. A sua Uhum. hierarquia de benefícios vai ser determinada pela sua política. Entendi. E aí, então, a discussão ela também não é econômica. Não existe discussão puramente econômica. Entendi. Por trás da economia, você tem as suas crenças. E essas crenças não vêm do nada. Elas vêm da sua visão política de mundo. Então, Mesmo que eu não perceba, isso, você não sabe, porque você não Exatamente. fez o caminho inteiro da eu volta. não tenha a consciência, mas aquelas crenças estão ali. Isso. Por exemplo, um marxista, né, Uhum. que preza a igualdade como valor máximo. O custo, a conta racional de custo-benefício dele, benefício para ele é igualdade. Uhum. Se eu viro e ofereço liberdade versus algum outro custo, a conta não vai fechar para ele. Agora, talvez um custo alto aqui, mas se eu oferecer o que lhe vale mais para ele, o benefício igualdade, o que ele vai fazer? Nossa, essa conta Vale fecha. a pena pagar. Então, ele acha que racionalmente ele tomou uma Uhum. decisão puramente econômica. E a decisão não é puramente econômica. É política. É. Entendi. Então, a guerra é política. E assim, um dos maiores pensadores da guerra, que é o Clausewitz, o Karl von Clausewitz, que era um prussiano, e junto com o Sun Tzu, eles são os dois grandes mestres da guerra. Inclusive o livro dele chama Da Guerra. Da guerra. O do Clausewitz. O do Sun Tzu é a Arte da Guerra. Arte da Guerra. Todo mundo conhece mais. Então, um é a visão oriental e outro é ocidental. Ele tem uma frase famosa que muita gente cita. E assim, as pessoas não pararam para entender, né? Ele vira e fala assim, a guerra é nada mais, nada menos do que a continuação da política por outros meios. Perfeito. Imagina que nós estamos aqui. Gosto de bala, gosto de Amendoim. amendoim. Aí você fala, não, eu quero todos os amendoins. Aí eu falo, não, mas eu que quero o amendoim. Aí a gente começa a discutir. Essa é uma discussão política. Aham, sim. E aí, de repente, tipo, derruba, aí você dá um chute por baixo da mesa. Aí a gente começa a se matar e brigar. Por isso. Mas nós só estamos nos matando e brigando porque a gente tinha uma disputa política. Sim. Então, a guerra é a continuação da política por outros meios. Entendi, perfeito. Em vez da gente ficar brigando na voz, a gente partiu para a gente agressão. estende Isso, para essa força. briga para Isso, força para física. força bruta. Uhum. E é assim, alguns pensadores, né, eles tentaram trazer para a gente como que a gente vai alcançar a paz. Talvez o mais famoso de todos é o Kant. Uhum. E ele escreveu um livro sobre a paz perpétua. Então ele queria encontrar o que a gente precisa para não ter mais guerra. Perpétua, acabou, Aham. não teremos mais guerra no mundo. E aí ele virou e falou que a gente precisava de 3 coisas. Todas as nações do mundo tinham que ser repúblicas. Ou seja, todo mundo tem que ser democracia de verdade. Primeira Sim. condição. Segunda condição, nós temos que ter uma federação, uma espécie de ONU, onde os países voluntariamente aceitam uma parte da autoridade a essa doada organização. a essa organização. Uma federação, imagina uma federação, não como o Brasil, mas como os Estados Unidos. Os estados são autônomos, mas eles se Entendi. juntaram naquela união. Entendi. Então, todos os países do mundo se juntariam meio que nessa Se fossem união. os estados dessa Isso, dessa organização, grande federação dessa mundo. grande federação. E aí o terceiro ponto, que é o mais difícil de todos, e tem a ver com a visão dele moral e ética, né? Ele tentou buscar uma noção de ética baseado na razão. Uhum. Então, ele falou assim, a humanidade tem que atingir um nível de evolução conjunta, total, aonde ela vai entender o que é o certo e o errado, e ela só vai escolher fazer o certo. Nossa, isso é dificílimo. Ou seja, É quase como uma tipo, tomada de consciência, isso. que não é conhecimento, não é informação, é tomada de consciência. E essa tomada de consciência, ela é ética por si só. Isso, porque ela envolve uma razão, né? E ele tem a fórmula dele para criar o seu imperativo ético, categórico, que é universalizar a mentira. Se todo mundo mentir, não existe mais verdade, então você não pode mentir. E assim ele criou uma fórmula racional para dizer o que era o certo e o errado.
Mas aí ele diz que a humanidade tem que coletivamente, Entrar nesse processo. inteira, ter adotado... Ao mesmo tempo. Tipo, no final, Sim. né, num ápice total, ela tem que ter chegado lá. O prêmio IBEST está rolando. Nos ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil @AnaBeatriz11. Certifique-se de que é o perfil oficial da Bia. Ao entrar no perfil, clique no link da bio para ser direcionado ao site do Prêmio IBEST. Abrindo o site, a Bia já está selecionada. Clique em confirmar voto. Clique no ícone de 3 pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBEST no Instagram e no TikTok, o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.